Oi, pessoal! O tema que a gente vai abordar são as termoelétricas. A gente escolheu esse tema devido à importância desse tipo de geração de energia para o Brasil, já que ele vai representar aí mais de 25% da nossa matriz energética. É um recurso altamente estratégico e aí, além disso tudo, é muito importante que a gente saiba como que está o cenário do nosso país com relação à produção e à distribuição da energia. E principalmente é muito importante que a gente esteja ciente dos impactos que os tipos de produção de energia podem causar aí no nosso meio ambiente. Então a gente tem sempre que atentar em saber como seria possível amenizar esses impactos e criar aí uma consciência ambiental, já que esses impactos vão refletir na nossa própria vida. Por que em específico a gente está abordando as termoelétricas? Porque quando a gente fala de energia no Brasil, a primeira usina utilizada é a usina hidrelétrica. Ela é a principal responsável aí pela produção energética do nosso país. Só que qual seria aí uma alternativa secundária? O que acontece nas épocas de seca, visto que as hidrelétricas necessitam obrigatoriamente da água? Então é isso que a gente quis abordar aqui. Qual seria uma alternativa secundária quando a hidrelétrica não pode suprir aí a nossa necessidade energética? Bom, uma usina termoelétrica é uma instalação industrial que tem o objetivo de produzir energia elétrica. E ela gera energia elétrica através da combustão ou fissão de alguns elementos. Então, por exemplo, o carvão mineral, óleo combustível, óleo diesel ou a fissão do urânio, que é um material radioativo. As usinas produzem energia através da queima de carvão, gás natural e óleo combustível em uma caldeira, ou pela fissão de material radioativo como urânio. O calor gerado a partir desses elementos transforma a água em vapor e, em condições de alta pressão, faz girar uma turbina que aciona o gerador elétrico, conduzindo a energia até o transformador para o... Antes de dar continuação com nossa apresentação, eu queria falar de uma forma mais detalhada o que seria o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um conceito importante na termodinâmica que descreve um processo idealizado da conversão de calor em trabalho. Ele foi proposto pelo físico francês Sadi Carnot no século XIX e serve como uma referência para a eficiência máxima teórica das máquinas térmicas. Agora, vamos entender passo a passo o que seria o ciclo de Carnot. Bom, o primeiro passo do ciclo de Carnot é colocar o líquido em contato com a fonte quente, que é uma fonte de calor a uma temperatura elevada. Pode ser, por exemplo, uma caldeira que queima combustível e gera calor. Após esse contato, será gerado um gás, e o próximo passo é colocar esse gás em contato com a fonte quente para que ele se expanda. Essa expansão ocorre em um processo exotérmico, ou seja, a temperatura constante. Durante essa etapa, o gás absorve calor da fonte quente e, consequentemente, sua energia interna aumenta. De forma mais didática, vamos explicar o seguinte. Dentro da caldeira, colocaremos um líquido em contato com a fonte quente para que se torne um gás. Assim, pegaremos esse gás e colocaremos novamente em contato com a fonte quente para que sua energia interna aumente. Uma vez que, quanto maior a sua energia interna, mais efetiva será seu trabalho dentro do ciclo. Bom, agora o gás entra na turbina. A turbina é projetada de forma a permitir que o gás se expanda de maneira adiabática, o que significa que não há troca de calor com o ambiente externo. Durante a expansão, a energia térmica do gás é convertida em trabalho mecânico. A turbina possui pás ou lâminas que são impulsionadas pela alta pressão do gás, girando em um eixo conectado a um dispositivo, que aproveita esse movimento rotacional para realizar um trabalho útil, como gerar eletricidade em uma usina. Após esse gás realizar trabalho dentro da turbina, ele é direcionado para o condensador, que tem como objetivo colocar esse gás em contato com a fonte fria para que se torne um líquido novamente e se reinicie o ciclo de Carnot. Bom, e nessa imagem está sendo representada de fato o que seria um ciclo de Carnot. E hoje as termoelétricas estão sendo baseadas nesse ciclo, e é sobre isso que falaremos agora. Bom, nas usinas termoelétricas, as caldeiras são a parte fundamental no processo de geração de energia. A primeira parte do processo consiste no aquecimento de água presente no interior da caldeira, transformando-a em vapor. Isso se dá através do acúmulo de água
é um economizador que entra em contato com o gás em combustão dentro da caldeira. O vapor é adicionado em um tambor, em alta pressão e temperatura, e assim reabastece a turbina. Porém, uma usina termoelétrica não pode se basear no ciclo de Rankine básico, por possuir uma capacidade baixa, e assim é adicionado um aquecedor na caldeira, pois quanto maior a temperatura de vapor, mais efetivo é o ciclo, seguindo a ideia do teorema de Carnot, de máxima eficiência térmica. Porém, a temperatura do vapor se limita a 600 graus, uma vez que é a temperatura máxima que a turbina suporta. Agora eu vou falar um pouco sobre a segunda etapa, que é relacionada às turbinas. O vapor, que é resultado da etapa anterior, que é a etapa das caldeiras, ele é responsável pelo acionamento das turbinas. Esse vapor ele é de alta pressão e de alta temperatura. E quando eles entram em contato com a entrada da turbina, fazem com que as pás da turbina elas girem e, estando ligadas aos geradores, a gente tem energia. Nas usinas de alta capacidade, é comum a gente utilizar alguns estágios de turbinas. A gente tem as turbinas de alta pressão, as turbinas de pressão intermediária e as turbinas de baixa pressão. Conforme a turbina ela absorve a energia do fluido, sua temperatura e pressão elas tendem a cair em direção à sua saída. Se a gente conseguir pegar o vapor de baixa pressão e de baixa temperatura e retorná-los para o estado inicial, que é aquele estágio que a pressão está muito alta, a temperatura também, a primeira coisa que a gente pode fazer é usar o compressor. Mas uma desvantagem do compressor é que ele demanda um uso muito alto de energia, e isso fica inviável para a usina. Então, a maneira mais fácil é converter o vapor em líquido e aumentar a sua pressão, e isso quem faz é o condensador. Bom, o condensador de superfície é um termo comumente usado para trocadores de calor refrigerados. A água é instalada na exaustão de vapor de uma turbina, nas usinas termoelétricas. Estes condensadores são trocadores de calor, os quais convertem o vapor do seu estado gasoso ao líquido, em uma pressão abaixo da pressão atmosférica. Ou seja, ele vai retirar o gás dentro da turbina, vai refrigerar e vai transformar em líquido para que ele volte pela bomba para a caldeira. E assim vai recomeçar todo o ciclo. Bom, a principal função da torre de resfriamento é rejeitar o calor de sistemas resfriados à água para a atmosfera. A água quente do sistema entra na torre de resfriamento e é distribuída no enchimento, uma superfície de transferência de calor. O ar é induzido ou forçado através do enchimento, fazendo com que uma pequena porção de água evapore. Essa evaporação remove o calor da água restante, que é coletada na bacia de água fria e devolvida ao sistema para absorver mais calor. Cada linha de torre de resfriamento, embora operando sobre o mesmo princípio básico de operação, é organizada de uma forma um pouco diferente. Basicamente, a torre de resfriamento serve para resfriar a água utilizada no condensador. Ela retira essa água do condensador, resfria e joga de novo no sistema, mostrando que é basicamente um ciclo a usina termoelétrica. E finalmente eu vou falar um pouco sobre o gerador. Então esse gerador está ligado às turbinas, que eu falei anteriormente, e assim que elas recebem o vapor, e tem todo aquele processo de girar as pás, assim que recebe o vapor, no caso, ele aciona a turbina, que tem um campo eletromagnético que transforma a energia potencial que ele recebe em energia elétrica. E daí, né, ele passa essa energia para as torres de transmissão, que é distribuída até os consumidores, que somos nós. Nas suas principais vantagens, são uma ótima opção para países que não possuem outra fonte de energia. Podem suprir a carência de energia mais rápido por serem mais fáceis de construir, comparadas às usinas hidrelétricas. Podem ser construídas próximas aos locais de consumo, reduzindo assim os custos com as linhas de transmissão e as torres. Pouco mais de 60% da energia do mundo é produzida nessas usinas, pois geram impactos ambientais consideráveis, bem menos que as hidrelétricas, podendo usar como fonte de calor, gás natural ou até mesmo palha de arroz.
Bom, as usinas termoelétricas apresentam desvantagens, e uma dessas desvantagens tem relação com o meio ambiente, já que utilizar a queima do combustível fóssil, e ao queimar o combustível fóssil, poluentes são lançados na atmosfera, e esses poluentes vão agravar o efeito estufa e o aquecimento global. Outra desvantagem tem a ver com o custo final, que é muito mais elevado comparado à hidrelétrica, por causa também dos combustíveis fósseis, que têm um valor muito mais alto. Sobre as usinas de energia no Brasil, são 5 as principais: a hidrelétrica, termoelétrica, eólica, nuclear e solar. Em primeiro lugar, as hidrelétricas, que corresponde a mais de 64% da matriz energética nacional, sendo que apenas 35% do potencial hidrelétrico esteja sendo explorado. As termoelétricas, que atualmente são responsáveis por cerca de 27% da energia do Brasil. As eólicas, que, mesmo sendo 100% limpa e renovável, representa apenas 7% da energia. As usinas nucleares correspondem a apenas 1% da energia, pois utiliza elementos radioativos. E por último, a energia solar, que é a quinta maior fonte de energia do Brasil. Atualmente ela representa cerca de 0,1% da matriz energética nacional. Curiosidade, falando um pouquinho aí do cenário brasileiro. A primeira termoelétrica brasileira foi inaugurada em 1883, ela era movida a vapor e foi inaugurada em Campos de Goytacazes. Então, hoje, a energia termoelétrica é a segunda mais utilizada no Brasil e isso vai representar aí cerca de 1/4 da potência energética brasileira. A nossa maior usina termoelétrica fica localizada em Sergipe, o nome dela é Porto de Sergipe, e a nossa maior concentração de usinas termoelétricas fica localizada na região sudeste, em São Paulo, especificamente. Todas essas usinas utilizam aí o gás natural e derivados de petróleo. Hoje, o Brasil dissemina aí por ano cerca de 4,5 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, e isso também é devido à influência das termoelétricas no Brasil. Porém, as termoelétricas só são acionadas em épocas de seca, quando as hidrelétricas não conseguem suprir aí toda a nossa demanda energética. Alternativa para a gente amenizar os impactos causados na natureza aí pelas fontes de energia não renováveis, no caso das termoelétricas, hidrelétricas, energia nuclear, seria a utilização das fontes de energia que são renováveis, já que elas vão se regenerar naturalmente. Então, como exemplo, a energia eólica, que é só a utilização do vento, a energia solar, só a utilização do sol, enfim, entre outras, que são fontes de energia renováveis e que vão impactar muito menos a natureza.